professor apresentou, a gente trabalha na Bluesoft com o Scrum, que é um método que é um treinamento que a gente fez em 2007, final de 2007. Na época a gente não tinha nenhum processo de gestão de projetos. A gente não trabalhava nem com o Go, que é o Track Process, nem com Scrum, nem com nada, era meio bagunçado. Então, a gente foi atrás desse método, foi aprender, fez um treinamento em 2 dias, tal, aprendeu todos os conceitos e começou a aplicar. A gente fez treinamento, foi sexta e sábado, domingo. Na segunda-feira a gente falou, putz, esse negócio é o que a gente quer, é o que a gente vai começar a usar, e já começou na segunda-feira a aplicar esses conceitos e foi evoluindo, foi aprendendo à medida que a gente foi aplicando. Vou explicar melhor as práticas, os papéis que existem, tudo para dar entender mais ou menos como é que é o Scrum e como que a gente usa lá na empresa. Os objetivos seriam falar, além do Scrum, falar de XP, que é Stream Programming, que é um outro método de desenvolvimento, Kanban, que é um outro formato também, vou explicar mais para frente como é que é. Falar um pouco do Pronto, que é aquele programa que a gente desenvolveu para controlar. E tentar falar um pouquinho no final também sobre por que as pessoas estão gostando tanto desses métodos, por que elas estão procurando trabalhar em empresas que utilizam esses métodos, ao invés dos métodos tradicionais. Bom, falar rapidinho para o software, a gente, já falei no começo, a gente faz software web para gestão de varejo, então, parte de controle de estoque, compras, contabilidade, financeiro, toda a parte que gira em torno do supermercado. Nossos clientes são mais supermercados, tem alguns que são atacados. A gente tem um único produto, que vocês são os nossos clientes, deve conhecer alguns, todos são de São Paulo, né? Tem alguns que têm lojas no interior, mas a maioria fazer aqui em São Paulo. E a gente, o que é legal o nosso produto? A gente tem um software só que atende a várias redes do supermercado, não é um programa para cada um. Então, tem um conceito de comunidade, vamos dizer assim. A gente tem um código-fonte único, todo mundo vai dando ideias, né? Podia ter um relatório assim, podia ter uma funcionalidade X, Y, eles vão dando ideias, a gente tem uma lista de solicitações, e a gente vai desenvolvendo, vai construindo um software, e uma ideia que um deles deu, vai se tornar disponível para todos os outros. Então é bacana esse conceito, o pessoal gosta, tem resultado legal. E para a gente é um pouco difícil de gerenciar esse monte de pedidos desse monte de gente. Então cada um faz uma solicitação, um quer uma melhoria na parte financeira, outro na parte comercial e tal. E a gente tem que gerenciar essa lista de pedidos que eles fazem, grande, e tem que ficar atendendo todo mundo, não deixar o cara muito tempo sem ter um retorno, né? Alguma coisa que ele pediu que seja atendido. Um pouco complicado nessa parte, mas a parte do software bem aceito no mercado. Vou falar do Scrum. Como eu tinha falado, a gente foi lá, fez o curso, começou a praticar, né? A gente, no modelo anterior ao Scrum, como é que é? Os clientes vinham lá fazer uma solicitação de alguma coisa que eles queriam que a gente desenvolvesse, e a gente tinha um controle mais ou menos Excel, um negócio meio mais simples, assim, uma lista, né? Uma lista de funcionalidades, e quem gritava mais ganhava mais rápido, assim. O cara, preciso disso, tá? Vinha lá chorando, e a gente ia lá, tá bom, vamos atender. Não tinha uma organização legal, um negócio bem priorizado, tal, bem feito, né? Então a gente foi atrás disso para poder dar uma organizada nessa parte de solicitações e atender melhor esses clientes. O Scrum, ele se baseia, algumas coisas que eu posso falar aqui, vocês já podem ter visto, tal, eu dou uma acelerada, vocês falam, mas quis colocar aqui tudo que está relacionado ao Scrum. Então, o princípio dele está lá atrás, num negócio chamado ciclo de Denner, que é esse tal de PDCA. O que é isso? É um esquema de melhoria contínua. Então, eu faço um planejamento, eu executo, eu paro para ver o que eu fiz e eu vou agir, eu vou corrigir
problemas. Então, fiz um planejamento. Lá na empresa a gente trabalha com planejamento semanal. O Scrum recomenda de 2 semanas, os ciclos, né, de 2 semanas a 1 mês. A gente começou com 2 semanas, foi fazendo entre o planejamento e a entrega, assim, 1 semana. Então hoje a gente faz o seguinte: na segunda-feira a gente faz o planejamento, aí durante a semana a gente vai desenvolvendo as coisas que a gente planejou, na sexta-feira a gente faz uma revisão do que foi feito e tal. Esse é mais ou menos o ciclo. E aí na outra semana começa de novo, planeja e tal. Então, para melhorar, o que a gente precisa fazer? A gente planeja, a gente executa, a gente para, fala o que foi bom, o que foi ruim durante esse período, o que a gente pode melhorar. E aí a gente toma uma ação para melhorar. Na outra semana a gente tem que ser melhor do que na semana anterior. E aí esse que é o princípio que está aí por trás do Scrum. Tá? Do ciclo que eu falei, no Scrum é chamado de Sprint, que é uma iteração. O que acontece nesse ciclo? Eu tenho esse Product Backlog, o que é isso? É a lista das coisas que a gente tem para fazer. É uma lista priorizada, organizada. Né? A gente vai pegar uma parte disso e vai montar o Sprint Backlog, que é o quê? É a lista de tarefas que a gente vai desenvolver durante a semana. A gente tem uma listona gigante, a gente não consegue atender tudo naquela semana. A gente vai pegar uma parte, só que é mais importante, e vai tentar fazer naquela semana. Né? Então, aí tem a iteração. Acontece a iteração, que eles falam que é 2 ou 4 semanas, e no final a gente tem um incremento de software. Ele fala que é Potentially Shippable Product Increment, que é um incremento do produto. Então a gente vai, toda semana vai melhorando o produto, vai colocando coisas novas, vai entregando. Diferente um pouco do conceito dos métodos tradicionais, que é o quê? Primeiro a gente analisa o programa inteiro, fica um tempão analisando tudo que vai ter, todas as funcionalidades. Depois a gente executa tudo, desenvolve tudo, depois testa tudo, depois entrega tudo no final. Os métodos ágeis, por que tem esse nome de métodos ágeis? Porque eles fogem um pouco desse conceito. Não é assim, um projeto de 2 anos, você vai ficar 6 meses analisando, 6 meses desenvolvendo, 6 meses testando, não é bem assim. O nosso é mais rápido para atender as mudanças. Então, o nosso vai ser 2 anos, é 1 semana. Naquela semana, a gente vai entregar o que o cara está querendo no sistema, no software. Né? E aí, no final da semana, a gente vai mostrar para ele, ele vai ver se ficou bom, se não ficou, e vai criticar e vai fazer melhorias. Né? A gente acredita que mudança é uma coisa boa, não é um negócio ruim. Então, no método tradicional, você faz a análise, né, levantamento de requisitos e tal, tem bastante documentação, aqueles papéis e tal, e os caras assinam, é isso que você quer mesmo? É isso que eu quero e tal, não vai mudar. E aí chega na hora de entregar, o cara fala, não era isso que eu queria. Pô, mas é isso que está no contrato. Métodos ágeis, eles priorizam, eles valorizam essas mudanças. Você está aberto à mudança. Não é que pediu uma coisa e aquilo ali vai ser assim para sempre. Nem sempre, ou a maioria das vezes, o que o cara pede não é exatamente o que ele precisa. Às vezes, só depois de ver o negócio pronto que ele sabe mais ou menos se era aquilo mesmo que ele queria ou não. E aí pede para melhorar, pede para fazer. Como é a demanda que você recebe dos clientes hoje? Como isso é formalizado? Já que você falou que tem um ciclo contínuo, uma vez que você tem o mesmo produto, que ele é customizado para vários clientes, né? E você citou um ponto que é um ponto interessante dos métodos ágeis, que é essa facilidade de adaptar mudanças, né? De acomodar mudanças. Como é que é a demanda que vocês recebem hoje? Como é o nível de formalidade que você tem uma especificação? Você poderia falar para a gente? Formalidade? Como chega a demanda para você? É um e-mail? É uma especificação de sistema? Não, tem várias, chega de um monte de forma. O que eu prefiro fazer, que a gente acha que tem mais valor, é visitar o cliente, estar junto com ele, né? Discutindo, conversando, de preferência com o computador, mostrando o que existe já. Quando é alguma coisa que precisa melhorar, ver a tela que está lá, fazer um esboço, fazer um desenho, conversar com ele, ver o que ele precisa e tentar desenhar ali um jeito de melhorar. Quando é alguma coisa nova, um pouco diferente, né? Não tem nada para enxergar. Então, geralmente a gente faz um desenho mesmo, um rascunho, uma tela, um desenho, um processo e tal, e a gente faz junto com o cliente, estando junto com ele.
não tem... Você não tem nenhum documento formal para especificar essa solicitação? Não. Ok. Geralmente, É isso que alimenta o seu próprio backlog. É o que você levanta no cliente de uma maneira informal. Isso, mas é meio informal. Existem solicitações por e-mail também, por exemplo, informando um bug. O usuário informando um bug, um defeito que tem no software. Ele manda por e-mail. Manda, ó, isso aqui está com problema, tal, na tela tal, você encontra no menu X, onde vai achar. Qual foi o problema? Às vezes manda um print screen, alguma coisa, o que estava fazendo quando deu erro e tal. Isso aí a gente pode anexar lá no pronto, lá no software, a gente consegue anexar esses documentos. Se tiver um modelo formal, a gente conseguiria trabalhar também anexando essas imagens. Mas, como esses clientes que a gente tem não exigem essa formalidade, é mais informal mesmo, a gente faz um rabisco ali. Legal. O objetivo da questão é contemporizar que a BlueSoft é uma empresa como a maioria das outras. Não existe nada formal e estrito. Você recebe demanda de cliente de maneira mais informal, até telefone, mensagem de e-mail, rádio, ou seja, é um processo que ele é apto para suportar uma demanda real, não é nada que só funciona dentro das condições normais de temperatura e pressão. Tá? O que o pessoal tem falado assim, de métodos ágeis, que ele é usado só para projetos pequenos, ou para empresas pequenas, isso está mudando um pouco o conceito. Tem empresas como Microsoft, Google, empresas grandes que têm usado também e tem dado certo, IBM no Brasil. Né? Então, existem projetos de diferentes formatos. O cara vai fazer um avião, uma empresa da Boeing vai fazer um avião. Não dá pra ela ficar fazendo teste assim toda hora, né? Faz um pedaço do avião essa semana e tenta voar. Se não der certo, você aumenta a asa, não sei o que. Não é assim. Tem projetos que exigem uma formalidade, né? Que exigem uma especificação bem definida, tudo certinho, para poder executar. Né? Projetos de alto risco, de estar envolvendo vidas de pessoas e tal, exigem algo a mais. Mas a grande maioria não exige tudo isso. Vou fazer um software para a faculdade. Beleza, vamos fazendo, vamos evoluindo à medida que precisa. O que é mais importante? É mais importante controlar as notas. Então vamos fazer o sistema de notas primeiro. Depois a gente vai partir para o controle de, financeiro. Vai evoluindo à medida que vai tendo necessidade. Então, esse modelo que Na BlueSoft, mais ou menos, qual o tamanho da equipe que vocês trabalham em desenvolvimento? A gente tem hoje 9 pessoas de desenvolvimento e no total são 17. Mas as equipes estão estruturadas mais ou menos em 9 pessoas? Sim. No caso do Scrum, eles dizem que o ideal seria de 7 a 9 pessoas. 7 mais ou menos 2, 5 a 9, vamos dizer assim. Passou disso, já fica difícil de gerenciar uma equipe. Né? Então, a nossa está no limite, vamos dizer assim, 9 pessoas. E aí tem mais pessoal de suporte, de atendimento, de teste, parte administrativa e tal, que já não está nesse modelo. E o tamanho desses projetos? Projetos de quantas horas, Júnior? Só para dar uma dimensão pro pessoal. O nosso software está desde 2000, que a gente vem desenvolvendo. Começou em 2000. E é o mesmo software, o mesmo projeto desde essa época, que vem sendo evoluído. A gente não trabalha assim, a gente tem esse produto, a gente trabalha com esse produto e melhorando esse produto. Não é uma empresa fábrica de software que vai desenvolvendo projetos para várias empresas, a gente trabalha exclusivamente nesse produto. O Daily Scrum, que é uma reunião, a gente tem esse ciclo de 2 a 4 semanas, que na verdade para nós é uma semana. E a gente tem essa reunião diária, que a gente chama de Daily Scrum, são 15 minutos. Essa reunião, stand-up meeting, são os 15 minutos e ele serve para sincronizar todo mundo no status da semana, né? O que está fazendo e tal. Vou falar mais para frente como é que é, mas aqui é só para dar uma visão do ciclo. Né? Aí, vou falar um pouco do Project Backlog. Aqui não é um princípio pronto, é um software que a gente usava antes, mas só para dar uma ideia de uma lista. Né? É um controle de bichos, lá, de tickets, de tarefas. A gente tem aqui o número dela, o número da tarefa, né? Com uma descrição breve. Aqui a gente tem valor de negócio e esforço. Vou explicar melhor o que são esses dois aqui para frente, mais para frente.
a data que foi criada e o status dela. É uma lista que dá para controlar no Excel, por exemplo, uma planilha, uma listagem e tal, e ela tem uma ordenação. Então, basicamente, isso é o Product Backlog. Tá? Quem alimenta esse Product Backlog é o Product Owner. É o cara que é responsável pelo projeto. Esse cara, ele tem a visão do produto, ou seja, ele sabe onde ele quer chegar, sabe o que ele precisa ter, né? Ele sabe, com a ajuda dos clientes, claro, ele sabe o que precisa ter no software e tal. É um cara que vai dar as regras do negócio, é alguém que vai trabalhar conjunto com a equipe. Tá? Ele sabe também que, além de saber o que ele quer, ele tem que saber como ele vai avaliar. Né? Então, eu preciso fazer um cadastro de clientes, tal, vai ter isso, isso, aquilo. E ele define uns critérios, para no final, quando ele for ver o que o pessoal desenvolveu, falar, pô, mas você esqueceu disso, esqueceu daquilo, tá? Então a gente procura, no Product Backlog, aquela lista, a gente coloca uma descrição, que é um título reduzido, e dentro a gente coloca uma descrição mais completa, então tudo tem que ter. Então, o título seria fazer um cadastro de clientes. Aí o cara desenvolvedor vai pegar aquilo e falar, tá, cadastro de clientes, mas o que precisa ter? Não sei. O cara vai se virar e fazer sozinho. Você falou de número de tickets, né? Para controlar. Como você gera isso? Tem um sistema ou isso é aleatório? Não, é um sequencial. É sequencial. Código sequencial. Então ele, à medida que vai cadastrando, ele vai criando um número novo. E o número do ticket não importa muito. O que importa mesmo é o valor de negócio, aquela priorização. Né? Então a gente tem uma escala que vai de 1 a 100, o 100 sendo o mais importante. Então a gente define, o cadastro de clientes é o negócio que o cliente está mais precisando hoje. É a funcionalidade que está sendo mais requisitada. Ele não pode viver sem aquilo. Ah, tá, isso aqui vale 100. Tá? Aí depois tem um cadastro de não sei o quê. Ah, isso aqui vale menos, isso aqui pode ser depois. Então isso aqui é 40. Isso é uma escala lá que vai definindo. E aí, baseado nessa lista de prioridade, a gente fala, ó, nessa semana nós vamos fazer isso, isso e isso. A gente define o que vai fazer. Eu faço esse papel do Product Owner hoje. O que eu faço? Vou nos clientes, visito, converso com eles, ó, o que vocês estão precisando, o que seria legal ter no programa e tal. E converso com eles e vou desenhando as coisas que precisam e peço para eles, ó, me dá uma prioridade para as coisas que vocês estão me pedindo. Ele me pediu 10 itens, 10 coisas diferentes. Tá, mas dessas 10, o que é mais importante para você? Aí ele dá uma prioridade, ó, isso aqui é extremamente importante, pois isso. E ele tem que juntar essas listas desses 10 clientes e saber o que é mais importante não só para o cliente, mas para o produto também. Né? Porque às vezes ele me pede alguma coisa que é importante para ele naquele momento e tal, mas que não é muito importante para os outros, né? Ou não é importante para o software, para outros clientes que possam vir no futuro. Então tem que tomar um certo cuidado para ir levando essas listas de prioridade. A gente faz a nossa prioridade e tem a prioridade dos clientes. A gente tem que ir meio que juntando. O que é muito importante para um e o que é muito importante para o outro. Tá, vamos fazer isso aqui essa semana e deixa esses outros aqui para a próxima semana, que não é tão legal assim. Eu não entendi. Quem define a prioridade para você? O cliente define a prioridade para ele, na lista das solicitações dele. E você equaliza de todos os clientes e vê o que é melhor o produto. Exato. Você não tem alguém comercial responsável por estar fazendo essa intermediação? Existe também o pessoal que, além de mim, tem pessoal principalmente de treinamento, eles também têm essa função de, às vezes visitam os clientes para acompanhar como é que está o processo e já conversam e já trazem essas solicitações. Entendi. Sou sempre eu. Você trabalha mais na área comercial, na área técnica? Qual é a sua função na empresa? Os dois. Comercial seria assim, fazer uma demonstração, fazer uma apresentação do software, geralmente sou eu que vou. Fazer uma negociação com o cliente. Fazer propostas comerciais, definir o que está sendo vendido, é você que faz isso também. Faço. E na área técnica eu não palpito muito, vamos dizer assim. Eu acompanho, sei como é que é, às vezes ajudo um pouco na programação, desenvolvimento e tal, modelagem do banco de dados e tal,
mas não é o foco, né? Trabalha mais com o André. Entendi. Então você é um Product Owner e você está mais envolvido com o negócio, mais com o relacionamento com o cliente, mais com a demanda de negócio. Você não é especificamente alguém da área técnica que está à frente dos projetos, trabalhando tecnicamente, certo? Tecnicamente não. Ok. É isso mesmo. Vocês dois são os donos da empresa, é isso? Não, eu sou e o André trabalha comigo. Ah, ok, entendi. Ok. Isso é importante destacar porque às vezes as pessoas têm a visão de que o cara que está conduzindo, né, isso aí é alguém que, né, alguém que programa, alguém que está de frente da área técnica, e não necessariamente. Né? Na verdade, o skill do Product Owner é o cara que está mais alinhado com o negócio. Ele entende do produto e está muito alinhado com as necessidades do cliente. A gente trabalha com Java lá, desde 2000 é Java. E eu estudei Java também, conheço e tal. Gosto de conhecer coisas novas, a gente vai em eventos de tecnologia e tal. Rails, Ruby, Grooves, um monte de linguagem nova, gosto de estar por dentro também. Mas eu dei uma saída assim, dessa parte técnica e estou mais no gerencial mesmo. Legal. Esse comercial e tal. É mais uma curiosidade, né? Principalmente o pessoal que está na universidade, né? Fazendo um paralelo, mais a questão do empreendedorismo, né? Você iniciou a sua empresa há 9 anos atrás. Sim. Na verdade, não foi eu comecei sozinho, foi meu pai que começou, né? Parte de desenvolvimento. E aí, em 2004 que eu assumi, que eu fui para lá. Já trabalhava lá antes, mas em 2004 eu assumi, ele saiu um pouco. E hoje ele está lá ainda, uma vez por semana mais ou menos, a gente discute, define estratégias, próximas semanas, tal, até desenvolvimento, ele está por dentro. Mas você que está conduzindo o negócio hoje, né? Exato. Você saiu da faculdade, você foi trabalhar lá e a partir daí você assumiu e começou a conduzir o negócio. Não, eu estava no colegial ainda. Estava no colegial. Olha que interessante, pessoal. Faculdade foi depois. Entendi, legal. Quando eu fiz um curso técnico no colegial e curso técnico de desenvolvimento, né? Na época era Clipper e tal, estudei um pouquinho de Clipper. Aí depois fui estudar Java, acho que em 2002, mais ou menos, 2003, por aí. Foi quando eu comecei na empresa e estudei Java e tal, e comecei a trabalhar só no desenvolvimento. Então eu trabalhava. E o produto já tinha sido construído já desde 2000, né? Desde 2000, E a empresa existia antes de 2000? Vocês faziam alguma coisa nessa área de varejo? Não, a empresa nasceu em 2000. Em 2000. Na verdade, a gente nasceu dentro de um supermercado, eu não contei a história. A gente tem um supermercado, né, da família lá, e aí tinha necessidade de fazer um software para controlar os processos do supermercado. Aí meu pai na época gostava de software também, né? Além do supermercado, gostava de software, começou a desenvolver um software para ele. E aí os amigos falaram, pô, legal esse sistema, dá para colocar ele lá pra gente, e foi implantando em outras redes, né? Aí em 98, por aí foi isso. Desde 85 que ele desenvolve. Aí em 98 estava fazendo uma versão para Delphi, uma versão aplicativo, tal, Windows, que antes era DOS, não era Clipper. E aí a empresa que a gente estava desenvolvendo foi vendida, Pão de Açúcar, lá, que era um supermercado, foi vendido Pão de Açúcar, uma rede. Aí a gente falou, pô, e agora? Vai acabar com o produto? Vai fazer o quê? Aí teve essa ideia, pô, vou fazer web agora, vou fazer negócio da internet e tal. E aí na época foi um negócio pioneiro, vamos dizer assim, né? Então, a parte de Java, JCP, nessa época era bem ruim, assim, bem difícil. Isso em 2000 e? 2000. 2000 estava 99 para 2000. extremamente incipiente ainda, né? Então ele chegou, falou a minha ideia é essa, fazer um sistema da internet e tal. E aí não sabia nem que linguagem que era para fazer, não sabia nada. Aí os caras falaram, pô, nunca vi isso aí. Tem um tal do Java aí. Tem um tal de Java aí, vê aí se dá certo. Aí foi estudar Java, encontrou mais um cara que tinha feito um curso de Java também, até hoje na empresa, que é o Daniel. Nessa época tinha muitas poucas pessoas de Java no mercado, eu lembro disso aí. Foi bem, 98 foi quando, né, surgiu, né, em 99 já o pessoal começava a falar, mas era um negócio meio grego, né, que na época o forte de desenvolvimento, pelo menos no mercado de São Paulo, era VBSQL, né, o que dominava, VBSQL, VB e Oracle, né, e eram meio ETs aqueles caras de Java, não existia muito, era a Sun, era basicamente a Sun que tinha o pessoal de Java, né,
E era algo muito incipiente, né? Eu posso dizer que vocês foram precursores, né? Isso é verdade. O Daniel, que está trabalhando com a gente até hoje lá, ele foi fazer um curso de Java na USP, tem os cursos de verão da USP, né? Que é no começo do ano e tal. E os caras é meio louco assim, né? O cara vai lá aprender uma linguagem nada a ver que está nascendo agora e deu certo. Uma tacada certa, porque hoje Java é uma baita de linguagem, uma plataforma enorme. Teve o sucesso que fez e a gente deu dando sorte por ter escolhido. Então, aí hoje é totalmente Java, mas a gente não tem essa cabeça de Java até o final da vida. A gente tinha isso alguns anos atrás, Java é a melhor coisa que existe e tal, mas hoje a gente já está vendo outras coisas, está aprendendo, vai atrás de Rails, de Ruby, de outras ferramentas, de outras linguagens, né, para não ficar focado naquilo e ter a cabeça aberta. Às vezes tem alguma coisa que você precisa fazer, uma linguagem é 10 vezes mais fácil, mais rápido do que fazer com Java. O que nós vamos fazer com essa linguagem? Vai lá e faz, não tem problema. Então, a gente mudou um pouco a cabeça. Então, o pessoal ainda hoje tem briga, né? .NET ou Java. .NET é melhor, Java é melhor, isso aqui. Não interessa, cada um é melhor na sua. Em alguns pontos cada um é melhor. Por que não usa os dois? Pode usar os dois, não tem problema. Então a gente mudou um pouco essa cabeça. Esse é um dos papéis do Scrum. São 3 papéis básicos: o Product Owner, a equipe e o Scrum Master. Tá? A equipe. Hoje são entre 5 e 9 pessoas. Geralmente 7 pessoas é o que eles recomendam. Que é por quê? Para manter uma comunicação fluindo bem entre todos. Tá? Se a gente passa disso, começa a ficar um pouco difícil. Na reunião no stand-up meeting, lá, que é a reunião que a gente faz em pé todos os dias, todos têm que falar. E tem 15 minutos, é um limite de horário para fazer. Tem 15 minutos para todo mundo falar. Se tiver mais que 7, 9 pessoas, não dá para todo mundo falar. Começa a ficar muito pesado, muito difícil. Então, são equipes menores em desenvolvimento. No nosso caso, é uma equipe só. Mas tem casos de Scrum que são diversas equipes. Uma equipe com 400 pessoas, eles formam diversas equipes de 5, 6 pessoas para tocar aquele projeto menor. E depois tem uma reunião entre esses caras, os líderes desses projetos, para eles conversarem entre si. Chama Scrum of Scrums, essa reunião. O que você faz quando o cara não participa da reunião? Você cobra $1 dele? Não, a gente não tem isso aí, mas eu já vi falar, o cara chega atrasado, o Ken Schauber é o criador dessa metodologia, né? Ele criou essa metodologia em mais ou menos em 2000, né? Depois em 2004 ele fez uma repaginação. E no livro dele ele cita, né, que ele sugere que para o cara que chega atrasado ou não participa, cobra $1. E aí vai fazer uma caixinha, depois vai fazer uma cerveja. Pode ser, aí já é tropicalizado. Lá não sei se eles fazem isso, mas pode ser uma boa, hein? A gente tem um certo problema com o horário lá, a gente está tentando dar uma acertada, porque é difícil. Essa reunião diária seria interessante que fosse a primeira coisa do dia, porque a pessoa vai falar, ontem eu fiz isso, aquilo, e hoje eu pretendo fazer isso, aquilo. Né? Para sincronizar o pessoal, todo mundo na equipe, o que vai ser feito naquele dia e tal. Mas nem sempre dá para fazer isso, porque a pessoa chega atrasada, o outro não pode ficar de rodízio, tem problema de rodízio. Então, na nossa reunião a gente fez 12h15, a gente fez antes do almoço, 15 minutos antes do almoço. Então, a gente faz a reunião e tal, e já vai almoçar. 12h15 está todo mundo lá. É raro que alguém não esteja lá. Então, a gente faz nesse horário. Tem alguma reatividade das pessoas em participar das reuniões todos os dias? Como? Reatividade, a falta de vontade, alguém que vai com aquele nariz meio, puta, reunião de novo hoje. Programador geralmente, né, o pessoal não gosta muito de burocracia, né? Isso a gente fala com experiência própria do pessoal que trabalha comigo, né, e etc. Né? Você tem algum problema desse gênero? A gente no começo é um pouco difícil, porque a gente tem várias reuniões, né?
Tem reunião de planejamento, que é a primeira, segunda-feira. Tem a reunião diária, que é essa aí todos os dias. Tem a reunião de revisão na sexta. Então tem uma série de reuniões. Só que depois que a gente começou, depois que o pessoal começou a ver o valor disso, e não só, passou a ver não como uma burocracia, uma reunião, tal. Eles veem valor nisso daí. Eles veem valor. Legal, isso é muito bom. Porque existe uma organização. Né? Chegando mais lá pra frente, eu vou falar um pouco do Kanban, que é o modelo que a gente usa, e aí vou mostrar por que o pessoal começou a valorizar isso. Tem uma historinha aqui, vocês já devem ter visto, vou repetir, dos porcos e galinhas, que é a galinha fala, acho que deveríamos abrir um restaurante. Aí fala, qual seria o nome do porco? Tal pernil com ovos, ou presunto com ovos. Aí fala, não, você estaria apenas comprometido e eu estaria envolvido. Né? Que o pessoal brinca do porco e da galinha. A galinha vai lá, põe um ovo, beleza, ela está envolvida, a galinha está envolvida. Né? E o porco está comprometido, porque o presunto é uma parte dele, né? Tem que dar uma parte dele. Então, o que acontece? Tem gente que não se compromete, não dá o sangue pela empresa. Seria o galinha. O porco seria o cara que está ali com vontade, está empenhado. Né? Então, o pessoal conta essa história porque geralmente na equipe, esses caras que são as galinhas acabam saindo naturalmente. Por quê? A gente, na segunda-feira a gente planejou, vamos entregar isso. Isso aqui é o que a gente se compromete a fazer. E aí durante a semana tem um cara que não está muito aí, está meio relaxado, não está colaborando. E aí o pessoal, por que você não está ajudando e tal, começa a criticar o cara. Geralmente os caras que não estão comprometidos, eles acabam saindo da empresa, vão para outra empresa e tal. Porque às vezes é um cara que não está muito afim de fazer, está ali mais para enrolar e tal. Então é um pouco difícil. Não sei porque o pessoal hoje quer trabalhar na empresa, trabalhando com Scrum, com métodos ágeis e tal. O pessoal tem, principalmente nos eventos que a gente vai e tal, os caras falam, nossa, eu queria trabalhar na sua empresa e tal. Só que é difícil trabalhar numa empresa assim, não é fácil. Porque não tem individualismo, né? É um conceito de time, de equipe mesmo. A equipe se compromete a entregar 10 funcionalidades do backlog. E eles vão fazer de tudo para entregar. Então tem que estar todo mundo no mesmo barco, tem que estar todo mundo junto. Né? Depois, o último papel é o Scrum Master. Julião, eu acho interessante só comentar, para o pessoal entender um pouco melhor, uma grande diferença que tem uma equipe de desenvolvimento ágil para uma equipe que não é ágil, geralmente é que quem diz o que pode fazer, o quanto pode fazer numa iteração, num período de tempo, no desenvolvimento ágil é a própria equipe que diz. No desenvolvimento tradicional, alguém diz pela equipe, olha, isso tem que ser feito nesse período. É determinado. Né? Determinado. É uma constraint, geralmente, quem posta pela empresa, ou pela gerência, ou pelo próprio cliente. Então é por isso que a equipe assume o papel de porco, ela está se comprometendo. A autonomia de fazer. Esse ponto é muito importante, de fato, o diferencial das equipes ágeis é essa autonomia de tomar as decisões. Né? Aí uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? O que a gente observa, isso aí, né? Eu trabalho no mercado já há 15 anos, eu trabalho em empresas grandes, médias, muito grandes, é que geralmente é difícil você ter numa empresa, num grupo de desenvolvimento, pessoas com o mesmo perfil. Você tem um grupo multidisciplinar, pessoas que têm um perfil mais júnior, outros um pouco mais pleno, outros mais sêniores, e assim vai, né? Qual é o modelo de equipe que você tem hoje na PlusSoft? A maioria é sênior, é pleno, porque a gente sabe que tem um problema, né? Como você vai conseguir comprometimento de pessoas que ainda são júniores, né? Que não tem a visão realmente de negócio? Como é que vocês tratam isso lá? A gente tem meio misturado a equipe. Assim. Mesclado? Mesclado. Né? Mas de percentual, a maioria é não júnior ou júnior? A maioria? A maioria é não júnior. Ok. Com mais de 3 anos de experiência. Sim. Então, tem esse conceito de nem todo mundo é igual, e isso é ótimo. Não é nada ruim. Mas você consegue comprometimento de todos? Sim. A gente tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente faz que ajudam nisso. Por exemplo,
tem um conceito chamado de programação em par, que é do XP, Stream Programming. São duas pessoas trabalhando na mesma máquina, no mesmo computador. Vou mostrar um pouco mais para frente também. Então, isso faz com que a gente ponha uma pessoa que é sênior, um cara que manja muito, com alguém que está começando, para ir explicando. E vai passando as informações, vai passando o conhecimento e tal, e assim vai disseminando. A gente tinha bastante problemas antes de uma pessoa que só ela sabia fazer tal coisa. Só ela conseguia resolver tais problemas. Né? E aí, à medida, aos poucos, a gente foi tentando disseminar esse conhecimento entre todos, através dessa programação em par, desse esquema de tentar tornar a equipe mais uniforme. Né? A gente e teve bastante sucesso com isso. Né? Tem gente que, por exemplo, o Robson foi um dos últimos caras a entrar lá. Em menos de um ano já está se virando, fazendo sozinho e tal, porque ele passou um tempão acompanhando os outros. Né? Sempre do lado do cara que é o ninja lá, o cara bom, e vai tentando sugar, aprender tudo que pode. E um grande diferencial também é o cara que sabe ter a humildade de ensinar. Né? Porque tem gente que quer reter e isso só eu que sei. Então lá, uma outra grande vantagem que a gente tem é que todo mundo gosta de ensinar e não se preocupa em alguém tomar o lugar dele. Não existe isso. Então, tem comunicação o tempo todo e tem essa disseminação de conhecimento o tempo todo. A gente conversa muito. Né? Às vezes o pessoal pode chegar de fora e ver, pô, essa empresa é uma bagunça, puta barulho, o cara fica falando o tempo todo, brincando o tempo todo. Parece que é meio bagunçado, mas na verdade não. Tá? Todo mundo se comunicando o tempo todo, não tem aquele negócio de baia, de o pessoal ficar fechado no mundo dele, todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Essa é a diferença. E me fala uma coisa, João, nessa sua experiência com a sua equipe, né, acho que mais você que está à frente, né, vocês têm que impor alguma coisa ou vocês realmente permitem que o time defina quais são os itens que vão para o sprint, o que vai ser feito? Vocês dão essa autonomia ou vocês induzem para aquilo que vocês querem? É um pouco difícil controlar, né? Você quer dar uma forçada e tal. Mas a gente respeita a equipe e fala assim, ó, a gente consegue entregar isso, isso e isso. Ah, beleza, vamos respeitar. Porque, mas respeitam mesmo? Sim. É muito comum em empresas, né? Eu sou responsável por uma área técnica de uma empresa que ela trabalha no segmento de bancos e o que te depara no dia a dia é que o diretor comercial, né, olha, tem que fazer isso pro mês que vem, mas não tem como. É mês que vem, tem que fazer. Né? Ela discute com o presidente, não, tem que ser mês que vem, e, enfim, né? A gente sabe que existe uma questão que né, a dicotomia que tem dentro da empresa entre a visão comercial, que eles têm que vender, né, ser competitivo, né, time to market, e do pessoal que entrega, que precisa de tempo, não tem mágica. Né? Então, o que a gente vê de fato no mercado, eu trabalhei em bancos também, é que isso existe. Na verdade, o mercado define um prazo, né, e você, como entregador, tem que se virar. Você está dizendo que na BlueSoft vocês respeitam o tempo que o Scrum Master define junto com a equipe. Isso é respeitado de fato. Existe algumas situações em que a gente precisa ter um certo cuidado. Por exemplo, nota fiscal eletrônica foi uma exigência fiscal. Legal. A gente tem uma data para entregar. Um bom exemplo. Como a gente faz nesse caso? A gente continua, a equipe estima, o Júnior vai falar um pouco melhor de como funcionam essas estimativas mais para frente, mas a equipe ela diz o quanto ela consegue fazer num sprint. Se a gente começar a perceber que naquele ritmo a gente não vai conseguir entregar aquilo naquele prazo, a gente tem que fazer algum tipo de adaptação. E aí a gente utiliza técnicas do tipo, olha, então vamos focar no que é essencial, vamos tirar o que é somente desejável. A gente tem algumas reuniões, tem uma reunião na quarta-feira técnica em que qualquer pessoa da equipe dá uma palestra sobre qualquer coisa para o resto da equipe. A gente às vezes remove essa reunião, a gente faz algumas adaptações, mas procura sempre respeitar ao máximo aquilo ali. Isso é muito importante. Acontece esse tipo de tempo, de ter que entregar, mas é a exceção. Inclusive, os clientes já se adaptaram a esse modelo nosso.
Então eles entendem, tem coisas que demoram mais do que a gente planejou, normalmente acontece isso, é ruim de estimativa, é chute. Então, o pessoal, felizmente nossos clientes já se adaptaram a esse modelo e tem um certo cuidado com a gente. Legal, isso é um comentário muito enriquecedor, né? Isso aí é a mola, né? A principal força motriz de método ágil, né? Você dá autonomia para o time poder fazer as coisas, né? E exigir, né, no bom sentido, né, esse comprometimento deveria ser natural, né? Só que um ponto importante, só que dificilmente cumpre prazo, ou seja, como 99% das empresas, né? É difícil alguém que cumpre prazo, consegue estimar, você falou uma coisa de uma maneira muito, né, muito sutil, a gente chuta. Na verdade, a maioria das empresas fazem isso, desde grandes instituições a empresas pequenas, né? Mas um ponto que chamou a atenção você trabalha com projetos que tem custo fixo. Quando você vende um projeto para um cliente, por exemplo, uma melhoria, ele vai pagar para você algo, olha, Júnior, eu vou te pagar aqui X mil reais para fazer isso, ou você, à medida que a coisa se torna mais complexa, você consegue renegociar e demonstrar que aqueles 5 mil agora, na realidade, são 10 e pode virar 15. Como é que você trabalha com isso? Nosso modelo é software como um serviço. Tem uma mensalidade, os clientes pagam um valor mensal pela utilização do software, pela utilização da nossa infra, então os servidores, a administração é nossa, banco de dados, o serviço é. Ele paga uma mensalidade para esse serviço e para as melhorias que forem vindo. A gente não cobra assim, tem uma funcionalidade de desenvolver uma folha dessa, um controle de notas, vai custar X. Cadastro de cliente vai custar isso. A gente não cobra dessa forma. Já está incluso na taxa mensal que vocês cobram do seu cliente. E quando você tem uma situação, por exemplo, o cliente paga uma FII mensal, uma taxa mensal, e você se depara com uma necessidade de customização que vai muito além daquilo que ele está te pagando, né? O cara te pagou, sei lá, um montante, mas vai ter um custo para fazer uma customização que, se você somar tudo que o cara vai te pagar no ano, você não vai ter como pagar aquele custo. Até hoje não aconteceu nenhum caso assim. Eu imagino que se acontecer, sempre teria que cobrar separado. Renegociar isso, porque é uma coisa que foge muito do mercado. Como os nossos clientes são do mesmo segmento, supermercados, não tem tantas variações. Tem tanta variação. Então, que isso é um ponto, né? Isso é um ponto até para a discussão, o pessoal poder entender. Pessoal, silêncio aí, pessoal da frente. Existe uma questão aí que o pessoal critica o Scrum, né? Que o Scrum, o próprio livro do Ken Schauber, no final ele fala, né? No capítulo apêndice ele fala, né? Fixed Price, Fixed Cost Projects. Como tratar com isso daí? Na realidade, o Scrum foi feito para projetos que não têm custo fixo, né? Ou seja, à medida que você acomoda a mudança, né, aumentou o seu product backlog, você vai ter que fazer mais um sprint, vai cancelar o sprint, você negocia com o cliente, olha, isso aqui é novo, etc, etc. Né? No mercado de ASV, de empresas que fazem serviços, prestam serviços para grandes instituições, enfim, isso não é muito verdade. Na verdade, quando, por exemplo, eu trabalho numa empresa que a gente trabalha com automação bancária, quando a gente tem um projeto, o cliente chega, um banco chega, olha, eu quero isso aqui assim, assim, assado, quanto vai custar? X, ok? Se por acaso eu fiz uma estimativa errada, o problema é meu, vou ter que entregar aquilo por X. Né? O Scrum endereça muito bem. Né? No caso de vocês, está claro que é um cenário bem diferente. Né? Vocês trabalham com custo fixo, né? com preço de projeto fixo. Você cobra um FII mensal e você acomoda a mudança no seu ciclo de vida e você não tem situações, né? Mas numa situação que extrapola, você vai negociar com o cliente. Né? Isso é um ponto que o pessoal critica o Scrum. Né? Que, na verdade, a maioria das empresas não segue o modelo de vocês, né? São empresas, consultorias, empresas de software house, que vendem projetos, né? Faz offshore, vende homem-hora. Isso é um pouco complicado, né? Porque no primeiro momento você tem que trabalhar com um preço que é fixo e você não tem como acomodar a mudança. Né? Se acomodar a mudança, né? Aquele triângulo de aço, né? Se eu mexer no custo, no custo eu vou mexer em prazo e etc. Né? O que você poderia falar sobre isso, João, sobre essa situação? É um dos princípios do Manifesto Ágil, né? Eu falei do Manifesto Ágil. Então, um grupo de pessoas, foram 17 pessoas, né, que se reuniram para discutir sobre práticas de software e tal, e eles definiram alguns princípios, né, quatro princípios para mudanças
mais importante do que a negociação contratual. Ou seja, você tem um contrato, por exemplo, um banco, uma empresa do banco foi lá, solicitou, quero fazer isso, isso e isso, e eu quero que você entender quanto que vai custar. Deu lá que custa R$1.000. E depois ele foi lá e mudou os requisitos, mudou de uma hora para outra e tal. E você não pode aceitar essa alteração, né, sem renegociar. Então, muda muito a cabeça, tanto de quem está produzindo o software, da empresa que está desenvolvendo, e muda também, tem que mudar também a cabeça de quem está comprando, que é o cliente. Esse é um grande problema. Esse é o grande problema. Então, o pessoal fala muito de contratos de escopo variável, né? Seria isso. Exatamente. Tem, aqui a gente fala, eu tenho capacidade de produzir, sei lá, 50 horas nessa semana. E fala tudo que você tem de mais necessário que nessa semana eu vou te entregar. Na próxima semana, eu te entrego outras funcionalidades menos importantes. Então, sempre vou trabalhando no que é mais importante. Então, é bem difícil, vamos dizer que a gente é privilegiado por ter esse cenário que os clientes aceitam e que a gente está trabalhando. Na verdade, o modelo de negócio de vocês é um pouco diferente. A maioria das empresas de TI, você tem um produto, você vende um produto ou uma linha de produtos, né? E você trabalha no modelo de software como serviço. Então você cobra um FII mensal, mas é diferente da maioria das empresas que prestam serviço, são consultorias, que vendem serviços para bancos, para outras empresas, outras verticais, não necessariamente bancos, né? Na realidade, se você avaliar bem, você consegue, bom, eu não sei se você tem experiência em outras áreas, mas é difícil você convencer, eu falo isso com depoimento, né, pessoal, é difícil você convencer um banqueiro ou alguém de uma grande empresa a entrar nessa linha de, olha, igual está aqui no Manifesto Ágil, né, Customer Collaboration over Contract Negotiation, né? Ou seja, vamos colaborar, deixa a negociação. É complicado no dia a dia, né? Você de fato trabalha num segmento, num modelo de negócio que é extremamente adequado, né, para usar um método desse, né? Mas o que algumas pessoas criticam, né, e a gente há de convir que é um problema, é como usar esse modelo em outros modelos de negócio. Tem um caso que eu conheço, que é lá do Rio de Janeiro, uma empresa chamada Improvement, que é uma consultoria. Eles também faziam projetos de software, não era produto, eles trabalhavam com projetos, dentro de projetos. E uma vez um cara chegou para ele e falou, quero fazer um software assim, tal, e quero que você me dê mais ou menos quanto vai custar. Pô, não tenho nem ideia de que é seu programa, tal, não posso falar quanto vai custar, não tenho ideia, não posso falar. Aí, e essa empresa era bastante respeitada, ele falou, não, eu quero fazer o sistema com você. Aí o Vinícius, que é o caso do diretor lá da empresa, falou, não, eu não vou fazer esse projeto para você porque eu sei que não vai dar certo. Aí o cara, como não vai dar certo? Não, eu sei que você não vai colaborar, eu sei que você não vai estar junto aqui para me falar o que eu preciso fazer e tal. Mas claro que eu vou estar junto. Não, eu sei que você não vai fazer isso, eu sei que você não vai vir toda semana aqui conversar comigo para a gente definir o que é mais importante e o que não é. Não, eu vou fazer sim, claro que eu vou. Então ele jogou deu uma inversão na jogada aí, e o cara aceitou os termos dele. Então o cliente, no caso, aceitou as condições que a empresa impôs. E o cliente teria que estar perto, não todo dia, mas mais próximo, para estar dando feedback nas coisas que eles iam desenvolvendo. Então, é mais uma mudança na cabeça do cliente mesmo do que da própria... Exatamente, é uma questão cultural. Mas no dia a dia é difícil você conseguir aplicar isso na prática, né? Exceto em situações como a que você trabalha, né? Que tem um negócio bem específico, né? Mas para a maioria de clientes que trabalham no mundo corporativo, isso aí não cola, infelizmente. Quer ver outro contra-exemplo que isso se aplica? É licitações públicas. Quando você pega uma licitação, ganha um negócio, você tem que fazer aquilo ali, o custo que você deu e acabou, não tem dessa, olha, veja bem, a gente vai alterar o próprio backlog, então precisa mais de uma semana, é multa contratual, né? Então esse é um ponto aí que é para ressaltar para o pessoal, é um método que funciona muito bem, né, quando você trabalha com custo variável, que é o modelo dele, né, na verdade ele tem um FII mensal que os clientes pagam,
E ele não tem que ficar negociando, na maioria das vezes, com o cliente, olha, ó, vou atrasar uma semana, você não cobrar, vou te cobrar mais isso aqui. Você não tem esse problema, né? Tem um pessoal amigo nosso que é de Brasília lá, eles estão tentando mudar isso. Eles têm uma empresa de software lá em Brasília e aos poucos eles estão mostrando o valor desse modelo e aos poucos estão mudando um pouco a cabeça. E o grande argumento é o quê? Ao invés de eu ficar um ano fazendo o programa, para daqui um ano eu te entregar e você ver se está bom ou não, eu vou te entregando toda semana, eu vou entregando alguma coisa. E você vai vendo se está legal. Se um dia você quiser parar de trabalhar comigo, pelo menos até a semana passada você tem um produto com uma parte funcional. Né? Então, esse é o argumento mais forte, vamos dizer assim. Então, eu vou te que nem é o nosso caso. O pessoal está pagando a mensalidade lá, a gente está desenvolvendo as coisas. Se ele chegar amanhã e falar, parou? Tá bom, parou. Parou o projeto. Só que durante esse tempo todo que ele foi o cliente, ele se beneficiou com aquilo. Com software, com utilização de software. Um modelo bem justo, né? Um modelo mais Quando justo. paga, usa, e ele tem a liberdade de romper isso daí, logo ele vai estar pagando e também vai ter que se adequar às condições, né? É algo que é bem justo. Mas infelizmente não se aplica na maioria das empreitadas que tem no mercado, infelizmente. É interessante, professor, esse caso que o senhor falou, que é difícil em projetos que têm essas características mais fechadas. O pessoal que o Júnior comentou de Brasília é da CIA Tecnologia, uma empresa que trabalha muito com licitação. E eles fizeram um projeto ágil dentro do Exército. Tem um caso muito interessante, a gente pode passar no final para vocês aí os links. Essa palestra está disponível para ser assistida. Para acrescentar isso daí. E essa primeira que ele falou do Vinícius também, a gente tem o vídeo, a gente pode passar tudo para vocês verem muito com mais bom, detalhes depois. Esses são escondidos. os calcanhares de Aquiles, né? Quando a gente fala de Scrum, quando a gente vai levar para um ambiente corporativo, né? Dentro da corporação, o primeiro ponto é esse. Bom, isso aí estima o custo do projeto de início que ele quer comprar. Como é que você trata a mudança? Aí você começa a chegar à conclusão de que de fato é um método que é muito bom, mas para um contexto como esse que você tem essa colaboração, né? Que é um princípio do fundamento, né? Agile, que é a outra parte envolvida, realmente ele entende o seu lado, né? E colabora. Mas poucos clientes colaboram, pelo menos no segmento financeiro de bancos, são poucos que colaboram. Mesmo que eu ouço falar assim, desse modelo de grandes empresas, é que começa assim, tá, vamos implantar o Scrum, vamos pôr na empresa toda de uma vez. Vamos pegar uma equipe, vamos tentar fazer e vamos começar a mostrar resultados. Né? Ó, essa semana a gente está entregando isso, na próxima a gente está entregando isso e tal. E começa a mostrar resultados e através do exemplo vai disseminando. Acho que essa é a única forma de mudar a cabeça dessas empresas, mudar a cultura dessas empresas que pensam dessa outra forma. Porque antigamente não tinha outra forma. As empresas de software chegavam com aquele modelo tradicional e tal, e elas eram obrigadas a aceitar. Eu tenho certeza, se a gente chega para uma pessoa que é responsável, para o diretor lá do banco e tal, falar, ó, eu preciso da sua colaboração, quero que você esteja o tempo todo junto, no início vai resistir muito, não vai querer que aconteça. Só que a gente vai falar o seguinte, ó, os últimos projetos que você fez, deram certo? Não deram. Por quê? Ficava totalmente diferente do que eu pedi. Por que ficava diferente? Porque entre eu pedir alguma coisa e o cara me entregar, demorava um ano. Já não era mais aquilo que eu queria. Então, para mudar a cabeça... Os banqueiros, infelizmente, eu falo muito pesado, eles não pensam assim. Se você for uma abordagem dessa, ele vai falar para você o seguinte: claro, vou estar ao seu lado, só que não vou te pagar um centavo a mais por isso, e se você atrasar um dia, eu vou te aplicar a multa que está no contrato. Começa por aí. Aí você vai lembrar dos projetos que ele fez que foram mal sucedidos, ele vai dizer o seguinte: que projeto que eu fiz algum dia que foi mal sucedido? Todos foram um sucesso, principalmente aquele que os seus concorrentes fizeram. É assim que o mercado de bancos trabalha, é um pouco diferente. Infelizmente, infelizmente. É difícil mudar. É complicado. Mas enfim, pessoal, o que eu quero destacar aqui não é contar uma crítica como o Scrum, tá? É colocar em discussão um ponto que é discutido no mercado, né? Como que eu faço isso aqui funcionar num exemplo desse, né? É um grande desafio, né? Estou um caso muito interessante, essa empresa de Brasília que estava fazendo um projeto dentro do Exército, que é algo totalmente atípico, né? Uma licitação pública, parte do esposo, que é algo fechado, né? Então, ele vai passar o link para a gente, vamos estudar isso daí,
Mas é algo bem interessante para a gente poder conversar. Obrigado aí pela colaboração, viu, Júnior? Desculpa te interromper, viu? Só o pessoal tá discutindo isso já é excelente. Não tá extremamente fechado. E só o pessoal tá falando de métodos ágeis, tá discutindo formas de se trabalhar, já quer dizer que alguma coisa está errada. Sem dúvida. Então isso é bom, tá ganhando força. Isso é um ponto importante. Bom, legal. O último papel é o Scrum Master. Qual é a função dele? Não é um cargo na empresa, tá? Quando a gente fala papel, não é cargo, é papel. O cara veste vários chapéus. O Scrum Master é o cara que é responsável pela implantação do Scrum na empresa. Ele lembra o pessoal das práticas, tal, as reuniões, os horários e tal. E ele cuida da equipe. Por isso que ele está com ele está cuidando da equipe. Ele resolve os impedimentos que o pessoal tem. Então, o computador está quebrado, precisa comprar outro, precisa arrumar, tal. O cara que está cuidando da equipe está resolvendo os problemas. Tá bom. E ele faz uma ponte com o Product Owner também. Né? Ele vai trazer os problemas da equipe, discutir com o Product Owner e vice-versa. Ele vai fazer o meio de campo ali. Bom, essa parte de planejamento eu já falei um pouco, né? Tem a lista dos clientes e tem o que no caso eu faço a priorização das tarefas. Eu falo o que é mais importante para ser desenvolvido, né? A gente usa uma escala que é de Fibonacci, que é uma escala que é de 1, 2, 3, 5, 8, 13, a soma do número é a soma dos dois anteriores. Série de Fibonacci, né? Série de Fibonacci. E isso dá uma distância entre um número e outro. Né? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente faz as estimativas? Existe um jogo que chama Planning Poker, que é o jogo do planejamento. Né? A gente criou essas cartinhas e tal, que está disponível no nosso blog, tem um link no final, que é um jogo na hora de se planejar. Então a gente fala assim, na segunda-feira a gente tem uma reunião de planejamento que a gente fala, ó, tem isso aqui para fazer, o cadastro, não sei o quê. Quanto que vocês acham que vale isso aqui? Aí todo mundo joga uma carta ao mesmo tempo. Por exemplo, todo mundo joga uma carta 5. 5? O que é 5? É um tamanho de software. Não é em horas, não é em dias, não é em pessoas, é um ponto, gestão de pontos. Então a gente define assim, tem uma tarefa que a gente define que é a tarefa base. Fazer uma tela X, isso aqui vale 2. Depois a outra tarefa, conforme a gente vai falando, a gente fala quanto que aquela é mais difícil ou mais fácil do que aquela que é a base. Né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma produção, vou produzir a caneta, vou falar que a caneta vale 2. E aí a gente fala, essa semana nós temos que produzir o apagador. Aí a equipe, todo mundo joga, baseado na experiência mais ou menos, fala, pô, esse apagador é meio complicado de fazer e tal, acho que isso aqui é bem mais difícil de fazer a caneta. Aí um cara joga 3, outro joga 5, outro joga 8, né, e todo mundo joga um número. Aí geralmente dá um número parecido entre todos. Às vezes dá uma destoada. Ou seja, todo mundo jogou 5 e teve um cara que jogou 40. Pô, o que aconteceu? Aí esse cara de 40, ele se explica, ele fala, não, vocês estão esquecendo que não é tão fácil quanto parece, tem isso, tem aquilo e tal. E o cara se dá uma explicação e todo mundo fala, putz, é mesmo, esquecemos disso. Vamos jogar de novo? Aí joga de novo. É uma estimativa, vamos dizer, é um chute, mas tem uma base, tem um porquê. Quantas rodadas vocês fazem? Geralmente uma só já define. Está bem uniforme. Existe um mediador que vai estar tomando nota disso? Tem uma pessoa que vai mediando e fala, tá mais ou menos entre 1 e 2, então vamos por 2 aqui. Geralmente a gente meio pessimista, a gente coloca um valor mais alto. Entendi. Aí depois que você chegou no consenso, que a maioria diz que é 10, como você converte isso para esforço? Esse é o esforço. Né? Mas 10 o quê? 10 pontos. 10, deixa assim, tem um backlog, tem uma 20 coisas para fazer. Aí para cada uma delas a gente dá os pontos. Essa é 2, essa é 3, essa é 5. Uma unidade aí, imaginária de esforço. E a gente tem mais ou menos uma ideia de quantos pontos a gente consegue entregar por semana. Ok. Aí com base nisso... Você tem um baseline para da sua equipe,
onde você consegue fazer uma conversão de pontos para homem-hora. Né? Pessoal, fazendo uma analogia, é exatamente pontos de função, tá? Quando você chega em pontos de função número X, aquilo lá é algo muito abstrato. Você tem que ter um baseline para poder comparar. Ó, 20 pontos de função aqui na minha empresa corresponde a 160 homem-hora. Né? É exatamente o que eles têm. Eles chegam num número, né, que é esse pontos, e eles têm com a experiência deles, que é a melhor métrica que existe, né, a experiência legada em projetos, eles conseguem fazer uma conversão para o esforço real. Muito legal, muito interessante. Semana passada nós conseguimos entregar 31 pontos. Então, essa semana nós vamos pegar mais ou menos 30, 20 e pouco, deixar uma margem de erro, pode acontecer de ter algum bug, alguma coisa, pega um pouco a menos e vai mantendo esse histórico de tamanho. Pela experiência a gente já sabe mais ou menos quanto vai dar para fazer. Por exemplo, o Planning Poker ele é aplicado em cima do Product Backlog com base nas necessidades do cliente. Por exemplo, o cliente ele tem um projeto, ele precisa ter algumas necessidades, só que ele priorizou. Mesmo que eu tenha coisas mais fáceis no projeto, ele priorizou a mais difícil. Depois disso que vai ser feito o Planning Poker. Legal, bem colocado. Primeira coisa que a gente faz, a priorização do valor de negócio, que é aquilo, a importância das tarefas. Depois é feito o tamanho, né, esse esforço, vamos dizer assim. E no nosso caso, o que a gente faz? A gente ordena primeiro pelo mais importante, depois pelo mais difícil. A gente sempre quer fazer o mais importante e o mais difícil. Por que a gente não pega o mais fácil? Por exemplo, eu tenho duas tarefas que valem 40 pontos de negócio, de prioridade. Aí eu tenho uma que vai demorar meia hora para fazer e tenho uma que vai demorar 3 dias para fazer. A gente prioriza fazer de 3 dias. Por quê? A gente quer entregar... no começo a gente fazia mais fácil primeiro. Aí a gente fazia um monte de coisa fácil e aquelas buchas, aquele negócio difícil ficava pro final e sempre ia para outra semana. Sempre pulava para outra semana, para outra. Então o que a gente faz agora? Vamos ter que atacar os monstros mesmo. Vamos pegar o que é difícil, vamos fazer. Depois a gente faz os mais simples. Né? Acontece também em casos de... a gente planejou que ia fazer um número de tarefas e sobrou tempo na semana. A gente pega os próximos, coisinhas simples, para completar o tempo, para encher o espaço. Também pode Mas isso também seguindo uma prioridade de urgência, no caso, em relação ao projeto. Sempre ordena pelo valor do negócio e pelo esforço. Primeiro pelo valor do negócio e depois pelo esforço, que é mais difícil primeiro. A técnica que vocês utilizam, né, isso é conhecido em engenharia de software como o método Delphi de estimativa, né, onde você tenta chegar num consenso entre pessoas que são consideradas especialistas de domínio, né, fazem esse julgamento especialista com base em cada um desses itens. E, geralmente, quando você tem discrepância, essa pessoa explica por quê e as pessoas refletem se aquilo faz sentido ou não. Né. Isso é um método já usado há algum tempo para estimativa, chama método Delphi, né, que no caso o Scrum herdou isso daí, né, herdou como uma boa prática em engenharia de software. Bom, eu tinha falado das reuniões, então tem a reunião já falei disso, né? Dura 15 minutos, todos os dias a gente faz, a gente se reúne, e o pessoal são 3 perguntas que são feitas. O que você fez desde a última reunião, ou seja, o que eu fiz ontem geralmente, o que você pretende fazer hoje, você está acabando as coisas que você está fazendo, você vai demorar ainda, e se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que está te impedindo de prosseguir. Todo dia a gente faz essa reunião. Então a gente consegue ter uma ideia nós estamos longe do objetivo, a gente está rápido e tal, como é que está. Né? Para controlar isso também, existe esse burn down chart, que é um gráfico que ele mostra o que foi planejado e o que seria ideal, uma linha ideal. Então aqui na semana, essa é uma imagem do pronto. A gente tem uma semana, são 5 dias, né? E a gente tem essa linha ideal. Eu tinha lá 16 pontos para entregar na semana. Então o ideal seria eu ir realizando tantos pontos por dia para chegar aqui no final e entregar tudo. Mas na verdade não foi bem assim que aconteceu. No primeiro dia não teve nada pronto, depois deu uma acelerada,
Depois daqui, pô, o pessoal correu pra caramba, fez um monte de coisa. Depois daqui no final foi bem também, chegou no final conseguiu entregar tudo. Né? Então esse gráfico é legal que ele vai medindo. Todos os dias a gente vai acompanhando se a gente está de acordo com o que foi planejado ou não. Você poderia colocar pra gente a lousa, o site onde a gente consegue baixar o pronto? Pronto? Sim. Vou colocar. Nessas reuniões diárias que vocês fazem, existe maleabilidade na colocação da equipe, por exemplo? Você falou que vocês discutem as dificuldades, o que está fazendo. Vamos supor que na equipe tem 3 DBA, 5 programadores e aí um dos programadores pegou um módulo que está com dificuldade para executar aquele módulo. Existe tipo essa possibilidade do não, isso eu acho que eu consigo fazer facinho, então vamos trocar, comece a fazer aquele outro. Sim. Um grande negócio, um conceito importante que eu não coloquei aqui, a gente antigamente, antes do Scrum, eu definia, por exemplo, a tarefa que o cara ia executar. Eu falava, ó, você vai fazer isso, o Dessa vai fazer isso, o outro cara vai fazer isso. Aí o cara terminava, ó, acabei, o que eu faço agora? Agora você vai fazer isso. Então, era um modelo empurrado, né? Modelo de eu definindo o que o cara ia fazer. Nesse modelo do Scrum que a gente usa hoje, é um modelo puxado, que é o quê? Tem uma lista de coisas para fazer e o cara pega o que ele quer fazer. Então ele pega uma tarefa que ele quer fazer. Às vezes ele tem muita facilidade com alguma coisa, ele vai lá e puxa. Ou às vezes ele tem grande dificuldade e quer aprender e vai lá e puxa aquela para ele fazer. E aí ele fala, putz, peguei essa daqui, mas eu estou com dificuldade. Né? Aí nessa reunião diária, ou durante o dia mesmo, ele fala, ó, você que sabe bastante disso aqui, isso aqui é o DBA, por exemplo, dá uma força aqui que eu não estou conseguindo fazer. Então tem essa bastante comunicação. E às vezes o cara fala, tá muito difícil isso aqui, se eu for continuar, eu vou demorar muito mais do que alguém poderia fazer. Aí ele passa para outra pessoa fazer. Acontece, pode acontecer. Mas geralmente não, geralmente o cara fala, não, eu quero aprender e chama alguém para me ajudar. A maioria das vezes acontece assim. Isso não gera problema com as pessoas que vão sempre no caminho mais rápido, aquelas que vão estar sempre fazendo atividades mais simples, enquanto outras vão estar mais sobrecarregadas? Sim, acontece bastante assim, enquanto não está nivelado, né? Quando tem alguém muito bom, muito novo, tá, que não conhece, às vezes demora muito tempo para sair alguma coisa e aí tem que juntar para poder dar uma acelerada. Eu não digo em skill, mas vamos lá, o cara quer fazer corpo mole. Ele tem lá no backlog lá 10 itens que são mais simples. Eu ia dar nome aos bois aqui, mas eu prefiro não dar, né, para não assustar o pessoal, né? Só a gente sabe com a analogia. Imagina que esse nosso amigo tivesse no time lá, né? Ele ia pegar a mais simples lá, de 1 hora, de meia hora, né? Ia fazer aquilo ali sempre, né? Como é que você trata isso, né? Como você mede a produtividade? Você usa alguma ferramenta para medir a produtividade do pessoal? A própria equipe se cobra, porque eles falaram, ó, nós somos em 7 pessoas, nós nos comprometemos a entregar isso aqui para o cliente. Então o cliente está esperando. E um dos caras está enrolando e tal. Então eles mesmos acabam se cobrando. Entendi. Isso é interessante. Mas tem uma reunião específica que até é chamada no Scrum, assim, uma gíria, seria para lavar a roupa suja, né? Para que eles apontarem quais os problemas. Isso no final do sprint, né? É a próxima, exatamente. O review, né? Reunião de review, né? A review, a gente exibe no final, na sexta-feira, na tarde, no final do trabalho e tal, a gente mostra tudo que foi desenvolvido durante a semana, de cada um, para todo mundo estar conhecendo o software, saber das coisas novas que surgiram e tal. Porque às vezes o cara não pegou aquela tarefa, foi o outro que desenvolveu. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, quais foram as novidades. E eu participo, todo mundo participa, e o pessoal mostra o que eles fizeram, e a gente fala, pô, não era bem isso que era pra fazer, dá uma melhoradinha aqui e tal, te dá uns palpites. Você pode participar com o cliente, às vezes participa, e o cliente fala, pô, não era bem isso que eu pedi, então não era nada a ver com o que eu pedi. Tem que fazer tudo de novo. Pode acontecer. Já aconteceu, inclusive. Não é comum acontecer isso. Não é comum.
como é uma semana, é legal porque tá bem, o cara fala, na segunda-feira começou, na sexta-feira ele falou, tá horrível, não era isso que eu queria. Já muda e na outra semana já faz direito. Não é um mês depois que o cara vai ver. Então é legal que é bem rápido. Então tem duas partes, tem a revisão e depois tem a retrospectiva. O que é a retrospectiva? Durante a semana a gente vai escrevendo esses cartõezinhos aqui e colocando na parede lá. O vermelho são coisas que podem ser melhoradas. O verde são coisas boas que aconteceram durante a semana. O amarelo são ideias de coisas para a gente ir melhorando também. Isso depois do sprint, né? Depois que vocês fazem a revisão, aí vocês vão encontrar só para discutir sobre o que você pode melhorar no processo, não é isso? Então aí na sexta-feira à tarde, a última coisa do dia é essa retrospectiva, que é o que ele falou, esse negócio de lavar roupa suja. Num caso prático, vamos dizer, na nossa sala lá tem bastante gente trabalhando. Aí às vezes acontece de ficar barulho, o pessoal tá no telefone e tal. Aí os caras vão lá e escrevem, ó, essa semana de novo tá barulhento, não consigo me concentrar. O cara escreve e põe lá. E aí na sexta-feira nós vamos discutir, pô, vamos tentar melhorar e tal. São coisas pra gente ir melhorando, né? A ideia dessa retrospectiva é o C lá do PDCA, é o check, é saber o que está errado. E depois, baseado nos vermelhos, a gente fala, tá ruim, mas o que nós vamos fazer para melhorar? Então a gente levanta uma série de problemas, toda semana tem coisas novas. Então, o cara saiu de férias, a gente esqueceu que ele ia sair de férias, é uma coisa ruim, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar controlar. Tá muito barulho na sala, um monte de coisas técnicas e não técnicas que estão atrapalhando no processo. E a gente tenta sempre ir melhorando. Isso que eu já tinha falado também, mais ou menos o esquema, que a gente tem uma parede lá, um quadro, depois eu posso mostrar no pronto como é que é. A gente tem um quadro que a gente pintou lá e ele tem um fluxo. Então no começo da semana tem uma lista de coisas para fazer, que é o backlog. Depois tem a foto aqui dos caras, ele vai lá e pega uma tarefa para fazer, coloca no nome dele, fala, eu estou fazendo isso aqui. Aí ninguém mais pega, porque alguém já disse que está fazendo. Depois ele vai passar por uma fase de teste, e aí tem duas pessoas que só trabalham com testes, e aí tem uma última etapa que é o done, que é está pronto para ir para a produção, para mandar para os clientes. Então a gente tem esse fluxo aí visual, qualquer pessoa que chega lá vê o que está acontecendo. Se o cara chegar na sexta-feira, tem um monte de coisa aqui no backlog, fala, tudo que a gente planejou não deu tempo de fazer. A gente planejou muito mal, a gente estimou totalmente errado. Uma pergunta, quantos projetos simultâneos vocês trabalham, por exemplo? Um só, nunca mais que um. Só esse produto que a gente tem, só esse projeto. Porque dá problema mesmo. O cara está participando de um monte de projetos, primeiro que ele não se compromete, né? O cara não tem compromisso com aquela equipe, ele está em um monte de equipe, ele está andando e tal. Então, desse jeito funciona melhor. É uma restrição que o cara tem que ficar naquela equipe e acabou. Ele só participa daquela reunião daquela equipe. Você não usa outra ferramenta para controlar o seu backlog, o que está sendo feito, o que está sendo entregue? Além do Kanban, você não usa nenhuma ferramenta? Algum sistema? Pronto controla isso também, né? Controla isso também. Ok. Eu vou dar uma acelerada aqui também para dar tempo. Okay. Tem uma parte do XP que eu já falei, que é Extreme Programming, são algumas práticas que a gente usa. É um conceito que foi criado pelo Kent Beck. Tem um livro que foi traduzido para o português, que é do Vinícius Teles, que é esse da Improved que a gente falou, que é do Rio de Janeiro. É bem legal, tem vários conceitos bacanas de programação. Um deles é a programação em par, que eu tinha falado que a gente faz também, que não é na Microsoft, tá? Nos Estados Unidos. São duas pessoas trabalhando na mesma máquina. Intuitivamente pode parecer que, se tiver um cara em cada máquina, vai sair mais coisas. Mas normalmente não é assim que acontece. Quando você tem duas pessoas trabalhando juntas, elas estão focadas em desenvolver aquilo, não tem tempo de o cara sai, dá uma enrolada, tal, volta o outro, os caras estão focados. E eles estão discutindo o tempo todo formas de trabalhar, tal, de desenvolver. Então, essa programação em par acaba ajudando. Tá? Aí tem o pronto,
eu posso mostrar um pouquinho para vocês as telas e tal, que é o software que a gente desenvolveu. Nele, o que tem? O backlog, uma lista de backlog, a gente pode cadastrar as tarefas dos clientes, os defeitos, bugs e tal, a gente mantém essa lista. A gente consegue colocar estimativa, o valor do negócio, estimar as tarefas. A gente tem o Kanban, que seria aquele quadro no pronto também. Aqui, para ter uma ideia, aquele quadro tem as etapas, e aqui a gente tem os papelzinhos, as tarefas. E ele pega e faz um drag and drop, que arrasta para cá, vai arrastando, e o que está no quadro é o que está aqui no Kanban do pronto. Então tem o trabalho de ir lá no quadro fisicamente e mover, e também vir aqui e mover no Kanban. Por que tem isso? Porque a gente, para poder ter aquele burn down, aquele gráfico de burn down, a gente tem que saber em que etapa que está a tarefa. Só quando ela está no done que ela vai cair no gráfico. Aquela parte que foi executada é quando ela vem aqui para o done. Enquanto o desenvolvedor executou, está em testes e ainda não foi para produção, não quer dizer que aquela tarefa está completa. Ela só está completa quando o cara do teste falar, não, tá, beleza, pode mandar para produção. Porque muita tarefa, muita coisa, volta daqui para cá. Os caras dos testes são os caras chatos, eles nasceram para quebrar as coisas. Então eles tentam simular tudo que é problema para não deixar passar para o cliente aquele problema. Então os caras dos testes, eles forçam mesmo para ver se dá algum problema e tal, e muitas vezes voltam para cá. O cara terminar o desenvolvimento, às vezes esqueceu alguma coisa e tal, e só vai para a produção quando os caras do teste falaram que realmente está bom para ir. Tá, beleza. Ele é, como eu tinha falado, software livre, tem a licença que é Creative Commons GPL, né? Então todo mundo pode colaborar. Se tiverem interesse em conhecer o programa e baixar, testar, vai nesse endereço, é pronto.microsoft.br. Tá? Esse é um site que a gente fez para ele. Vocês podem entrar aqui nesse link, tem um demo, que está um sisteminha funcional. Ou pode fazer um download, instalar na máquina, feito em Java. Então, dá para rodar mais fácil no Eclipse, no Playboss e tal, ou no Tomcat. E ele usa um banco de dados Postgre. Pode ser usado em outros bancos de dados também. A gente usa o Hibernate lá, persistência. Pode ser usado em outros bancos de dados, mas a gente usa o Postgre.